Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre proteção de aplicações em nuvem, tá, pessoal? Tá? E a gente tem feito já uma série, né, de webinars e a gente falou que a gente fez umas semanas atrás a respeito do que acontece quando a gente move a nossa infraestrutura para a nuvem, né? Muitas pessoas têm a falsa impressão de que quando a gente move um servidor para a nuvem, de que a gente vai resolver os problemas de segurança. E, na verdade, não é bem isso, né? Quando a gente move um servidor para a nuvem, você leva para a nuvem os problemas de segurança que você já tinha e, às vezes, até cria algum problema adicional, né? Então, quando a gente fala de aplicações, essa verdade, ela continua, tá? Quando a gente move alguma coisa para a nuvem, basicamente, a aplicação é a mesma, né? Não tem nenhuma mudança, nada do gênero, tá? Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso. Então, aqui um pouquinho sobre a SH, né? Para quem não conhece ainda a empresa, né? A gente hoje está com, na verdade, bem mais do que 300 colaboradores, a gente deve estar aproximando aí dos 350, né? A gente tem um NOC e um SOC bastante maduro já há muitos anos, né? Mais de 10 anos com o NOC, então mais de 1 milhão de ativos aí que a gente protege, que a gente gerencia, parte de backup, tá? Então, a parte de segurança, ela é o DNA da ESH, mas a gente é uma empresa que faz muito mais coisas de segurança, tá? Então, vamos lá. Então, já que a gente está falando de aplicações em nuvem, né, como torná-las seguras, eu queria dar um breve histórico para a gente poder contextualizar isso e para o pessoal poder entender quando a gente for mais à frente falar de segurança, né? Então, se a gente for olhar para trás, para entender quais são esses desafios de proteção de aplicações web, a gente vai lembrar que, lá no começo da internet, os sites eles eram estáticos, tá? Então, vamos colocar assim, né? Quem estava lá nos anos 90, vamos dizer assim, trabalhando com a internet, vai lembrar que lá você não tinha uma aplicação rodando, né? Basicamente, você tinha um navegador que lia um arquivo HTML que estava no site, e aí ele vai montar essa página para a gente poder navegar, entre aspas, né? Então, lá nesse começo, a interação do usuário com o site ela era mínima, né? Era severamente limitado, né? Praticamente não tinha interação. Você tinha um site estático e aí nesse site estático você ia vendo as páginas, né? Clicava no link e ia para outro site estático, mas você não tinha nenhuma interação com esse site específico, né? Então, por isso que eu digo que lá atrás a gente não tinha uma aplicação web, né? E aí você não tinha também proteção da aplicação web, porque não tinha código para você proteger praticamente, né? Era tudo estático. O que você tinha lá atrás era um firewall, né? No perímetro, firewall de camada 4, né? Um firewall tradicional, vamos dizer assim, que ele estava ali mais para proteger o servidor web do que a aplicação propriamente dita, né? Esse firewall ele era projetado, né, desenhado para proteger ali quais portas que aquele servidor seria acessado, né? Então, por exemplo, ele ia deixar entrar uma conexão na porta 80, que é onde a gente navega na internet, né, no browser, mas ele não ia deixar entrar uma conexão SSH para alguém tentar gerenciar aquele servidor, tá? Então, lá atrás, quando a gente tinha os sites estáticos, né, igual a gente está vendo aqui, a gente tinha basicamente a proteção da aplicação e não basicamente a proteção do servidor e não da aplicação, né? E aí nessa época a maioria esmagadora dos ataques aqui estavam voltados justamente para o servidor, né? O servidor IS, o servidor Apache que estava lá instalado, né? Ou seja, as aplicações elas eram secundárias, vamos dizer assim, né, o site, né? Você, quando tentava invadir, você ia tentar invadir o servidor que estava rodando essa aplicação e não a aplicação propriamente dita, porque você não tinha como interagir com aquela aplicação ali, né? E aí, né, lá nos anos 90, isso começou a mudar, com esses servidores web aceitando scripts que estavam do lado do servidor, e aí a gente começou a interagir com sites, né? E aí isso permitiu que a gente visse as primeiras aplicações nascerem, né? Basicamente, e-commerce, webmail,
blogs, fóruns, etc, etc, etc. Né? Tá todo mundo vendo aqui esse slide? Tá, né, pessoal? Bom, então quando a gente... Deixa eu ver aqui. Chat... Sim, beleza. Legal. Então, aí a gente começou a ter o primeiro ponto de atenção, né? Os sites que eram estáticos, né, e que eles tinham aplicações super simples, eles começaram a ganhar complexidade, né? As pessoas poderem interagir, fazer autenticação, né? Você, ao invés de ter o seu site todo num arquivo HTML só, que vai montar estaticamente ali aquela página, você começou a ter uma consulta de banco de dados que estava por trás ali daquela aplicação web, a coisa começou a ser mais dinâmica, e aí a gente chega hoje, né, com RPs na web, aplicação super complexa, consultando um monte de banco de dados, troço em nuvem, coisa local, né? Várias linguagens de programação, Python, Java, HTML, PHP, ASCII, Ruby, tem um monte de linguagem aí que o pessoal usa. E toda essa aplicação que a gente está vendo aqui, ela está em cima lá do bom e velho HTTP, né? Que era projetado basicamente para uma aplicação estática, né? Não era projetado para essa complexidade toda que a gente vê hoje, né? Então, se a gente for parar para pensar, a fundação, né, o alicerce dessas aplicações web que a gente tem hoje, cara, é um protocolo que a gente usava lá em 1990 para um site completamente estático, né? E essa daqui era a arquitetura que era usada lá atrás e que até hoje muitas empresas usam, né? Dispositivos que estão lá na internet, esse tráfego vai vir via HTTP pela internet, né, vai acessar aqui as aplicações do servidor, e aí você tem uma camada de segurança aqui na frente, que depois a gente vai entrar um pouquinho no mérito de qual é essa camada, né? Então, hoje, essas aplicações web, que lá atrás era um site estático, é uma ferramenta imprescindível para o negócio, né, das empresas, né? Hoje, quem não está na internet, falou, tá? Basicamente, o que essa aplicação está fazendo é apresentando um front-end para que esse usuário interaja com as informações que você tem dentro da sua empresa, né? Então, quem está separando os seus usuários, né? E aí aqui a gente está falando de tanto usuários maliciosos quanto usuários legítimos, basicamente a sua aplicação web, né? E século XXI, né? Os dados, as informações, né? É o novo dinheiro, né? É onde a gente monetiza as coisas, né? Então, esses dias eu vi uma apresentação do Alan contando a história de um ladrão de banco que já tinha sido preso trocentas vezes roubando o banco. E aí, numa dessas, prenderam o cara e perguntaram para ele, né? Pô, por que você continua tentando roubar o banco, cara? Já foi preso um monte de vezes e tal, né? E aí o ladrão falou que ele ia continuar tentando roubar o banco, independente de quantas vezes ele fosse preso, porque é lá que o dinheiro tá, né? Então, se a gente for converter essa historinha, né, lá do Velho Oeste para os dias atuais, né, cara, o dinheiro está dentro da sua empresa e a porta do cofre é a sua aplicação. Então, as pessoas vão tentar ali quebrar a segurança dessa aplicação para conseguir extrair ali de dentro os dados, né, as informações, número de cartão de crédito, que depois o cara vai usar para fraudar uma compra, dados pessoais que ele vai usar para fraudar um cartão de crédito, enfim, uma série de questões aí. Ou mesmo, simplesmente, o cara vai tentar obter dados confidenciais, né, por exemplo, dados médicos aí, né, para extorquir a empresa depois de, cara, eu não vou dizer que você teve um vazamento de dados, mas você tem que me pagar X em bitcoins, né. Então, os hackers que antigamente também tentavam atacar essa camada de infraestrutura, né, que era o servidor web, né, hoje eles já viram que é mais fácil atacar a aplicação, porque o que mudou de lá para cá? Antigamente a gente não tinha uma rotina de patch que ia lá e aplicar o patch no servidor, atualizar o sistema operacional, atualizar o IES, atualizar o Apache, né? Então era muito mais fácil você encontrar um servidor vulnerável e atacar essa camada de infraestrutura do que atacar a aplicação. Hoje, como basicamente existe uma política de correção, né, do Windows, ficou muito mais fácil, né, até no Linux, que antigamente era super complicado, hoje você dá um comando no Linux lá, ele já atualiza tudo para você sozinho. Hoje essa infraestrutura ela é muito mais segura, né? E aí a aplicação web ela acaba sofrendo a consequência, que justamente o que vai acontecer é que as pessoas vão tentar atacar. Estou vendo aqui um comentário aqui. Ó. Se
são o novo petróleo, estão dentro da sua empresa, logo a aplicação é o cofre e você precisa proteger. É isso aí. Então, hoje a sua aplicação ela é a sua porta de entrada, tá? E é ali que os hackers vão tentar atacar, tá? Então, o que é uma aplicação web? Para a gente poder estabelecer um conceito aqui. É um programa mesmo, às vezes a gente fala assim, o programa é só o binário que eu executo no meu notebook. Não, a aplicação web ela também é um programa, tá? A diferença é que ela é um programa armazenado em um servidor que está remoto, que vai ser acessado via internet por um cliente, e a interface dessa aplicação normalmente é um browser, é um navegador, né? E aí o que acontece, né? Como o sistema operacional hoje está sempre atualizado, eles vão sempre tentar atacar esse programa remoto que está instalado no seu servidor web, tá? Então, o usuário malicioso, ele também hoje, né, o hacker não é um cara sadomasoquista que vai ficar ali tentando o caminho mais difícil, né? Ele vai tentar o caminho mais fácil e, normalmente, é via aplicação, né? Explorar uma vulnerabilidade na camada de aplicação, que já está conectada no banco de dados. Então, aí ele faz o serviço de uma vez só. Ganhou acesso à aplicação, acabou, game over, tá? E aí também tem uma diferença, né, do hacker de antigamente, lá dos anos 90, né? Que era o famoso script kid, que a gente chamava, né? Era o garoto lá que não sabia direito as coisas, baixava um programa, pegava uma receita de bolo, e ele queria fama ali, né? Ele queria ali hackear uma página, fazer um deface, né? Quanto que a gente não lembra aí de campanhas de ataque, que vai fazer deface em todos os sites da empresa tal, ou em todos os sites de governo, né? Essas pessoas, elas queriam fama e colocar lá o nome do grupo deles na internet e tudo mais, né? Hoje, quem está trabalhando para poder vencer a segurança de uma aplicação não quer fama, quer anonimato, né? O que esse cara quer é o caminho mais fácil para os seus dados, e esse caminho é a sua aplicação, tá? Então, aqui eu vou passar para o próximo slide, tá? Tá todo mundo vendo aí o próximo slide, pessoal? Só dá um ping no chat aí também, por favor. Beleza. Vamos lá. Então, nesse contexto, né, que a gente está olhando aqui, desculpa aí pelo slide ser um pouquinho técnico, tá? A gente tem basicamente a camada do modelo OSI, né? Para quem é de tecnologia da informação, ou já fez faculdade na área, com certeza já deve estar enjoado de ver essa apresentaçãozinha aqui que eu peguei na internet, tá? Que basicamente é uma demonstração de como que o computador está organizado internamente para poder conversar em rede, né? Então, se a gente for olhar o modelo OSI, de pronto, né, a gente já vai falar o seguinte: o firewall, né, que as pessoas usavam lá nos anos 90 para proteger o perímetro dele, não vai conseguir proteger a aplicação. Por quê? A maioria dos firewalls que a gente tem, ele vai ficar aqui na camada 4, no máximo, né? Então, ele está vendo apenas as informações da rede. Ele não consegue falar o mesmo idioma da aplicação, tá? Então, esse firewall que a gente tem de perímetro, né, antigo, que algumas empresas ainda usam, ele protege zero a sua aplicação, porque ele não consegue entender o que está passando ali dentro, né? Ele não faz a menor ideia do que está acontecendo lá no seu site web, lá, se está autenticando, se está sofrendo ataque. Ele está, né, cego em tiroteio, beleza? Por quê? Porque as decisões que esse firewall toma são baseadas em porta, ou seja, qual é a porta que vai ser acessada, qual é o protocolo que vai ser acessado e qual é o endereço IP. Então, ele não consegue dizer, por exemplo, se quem está passando por aquela porta é o mocinho ou se é o bandido. Ele só sabe que por aquela porta ali vai entrar gente. Agora, se o cara está armado ou não, esse firewall tradicional de camada 3 ou 4, ele não vai fazer a menor ideia, tá? Então, a proteção que esse cara vai te dar para a sua aplicação é zero, tá? É nulo, tá? Então, qualquer coisa que a gente tiver que é tradicional, né, camada 4 para baixo, esquece. Ele está protegendo ali o seu servidor, igual a gente fazia lá em 1990, com um site estático. Ele não vai fazer nada além disso, tá? Aí a gente, né, com o passar do tempo, né, surgiu o conceito de NGFW, né, que é o Firewall de próxima geração, ou Next Generation Firewall, né, que certamente são infinitamente melhores do que os firewalls lá dos primórdios, né, que é só até a camada 4, o firewall de Next Generation ele já vai até a camada 7, né? Então eles têm muito mais contexto
em termos de proteção, né? A tomada de decisão dele é melhor, tá? Porque além dele ver quais são os endereços que estão acessando o seu site, ele consegue fazer algumas coisas a mais. Ele tem um filtro web, ele tem um antivírus, ele tem um anti-malware, ele tem um IPS que está ligado ali no meio do caminho para dar uma proteção, tá? Então ele melhora bastante a sua segurança, né? Mas a sua segurança é de maneira geral. Ele não é um cara que ele é específico para tratar a segurança da aplicação, tá? Então o firewall de Next Generation, né, o NGFW, apesar dele conseguir ler a camada 7 aqui em cima do modelo OSI, que é onde a sua aplicação está rodando aqui, ó, o seu HTTP, o www, né? É onde realmente o bicho pega. O foco principal dele não é a camada 7, tá? O foco principal desse cara, ele está abaixo ainda da camada 7, ele ainda não vai conseguir tratar os problemas de segurança da sua aplicação de maneira eficiente, ele não vai garantir a segurança, né? Ele não é feito para isso, tá? E aí o que sobra? Sobra, pessoal, é uma coisa que é o firewall de aplicação, que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar, é o famoso WAF, Web Application Firewall, tá? Esse é o cara que vai proteger a aplicação web contra ataques que a gente chama de não volumétricos, né? Ataques que são direcionados, independente de qual for a camada, tá? Então esse cara, ele inclusive nem substitui o seu firewall de perímetro, né? Seja ele qual for, né? O WAF, ele normalmente ele é um firewall adicional que vai estar na sua infraestrutura, especificamente para proteger a sua aplicação, tá? Ele não é um cara bom para fazer VPN, ele não é um cara específico para fazer parte de IPS ou anti-malware ou qualquer outra coisa que um NGFW vai fazer, tá? Ele é específico para a aplicação, tá? Então, se a gente for ver aqui a topologia de maneira muito simplificada, basicamente é um componente a mais que normalmente está atrás do seu perímetro, mas ele está aqui na frente da sua aplicação. Então, se a gente for olhar o que mudou lá no começo dos primórdios para cá, ele é um cara que vai ficar ali inline, no meio do caminho, nada acessa a sua aplicação sem passar por dentro dele, tá? Então, quando a gente fala de proteger a aplicação, a resposta óbvia é falar de WAF, Web Application Firewall, porque esse é o cara que foi feito especificamente para proteger essa parte do seu tráfego, tá? Ele nem vai olhar o resto, não. Então, o WAF, por exemplo, vamos dizer que o seu usuário está dentro da sua empresa e vai acessar um site que tem malware. O WAF não está nem sabendo disso, ele não vai nem olhar, tá? É o seu firewall tradicional que vai fazer isso. Então, o seu Web Filter está lá no firewall tradicional, né? O seu anti-malware, o seu anti-spam, às vezes tem alguns que tem também, né? Isso fica tudo lá. O WAF, ele é feito, projetado, desenhado para proteger aplicações web, beleza? Qualquer coisa diferente disso, eventualmente ele vai até fazer, mas vai fazer manco, né? Ele não vai fazer com a eficiência que um firewall tradicional vai conseguir executar. Então, primeiro ponto, ele protege a aplicação, mas ele não substitui o seu firewall tradicional de perímetro, tá? Você continua tendo que ter um firewall tradicional, né? E aí o WAF, ele vai compensar problemas de segurança que você tem na sua aplicação. Um exemplo que eu gosto muito de dar são aplicações legadas, né? Vamos dizer que você tem uma empresa aí que está na internet, você tem 100 aplicações legadas, tem um monte de aplicação aqui, né? Pendurado aqui no seu perímetro lá. Cara, certamente essas aplicações foram escritas em uma época que provavelmente a preocupação com segurança não era tão primordial igual é hoje, né? Então, certamente são aplicações que vão ter problemas sérios de segurança ali, né? Tanto em termos de codificação, né, de quem escreveu o código dela deixou passar algum furo, quanto em termos de topologia mesmo, né? A topologia da aplicação, ela não é legal, por exemplo, tá? Então, nesse caso, imagina que você vai ter que ir lá, pegar uma aplicação legada, contratar de novo alguém para poder reescrever o código para tornar aquela aplicação segura, eventualmente ter que entender de novo o código daquele troço para você poder ver onde é que estão os buracos, ou contratar uma ferramenta, um SAST, um DAST, para poder fazer a análise do código para você, para poder achar as vulnerabilidades, corrigir esse troço para botar na internet de novo, né? Muito complicado, muito caro, muito ineficiente, né? Ao passo que você pode colocar um WAF aqui na frente aqui da sua aplicação web e com o WAF proteger esse seu legado todo de uma atacada só, tá? Então, esse é um benefício extraordinário desse tipo de solução. Eu consigo
aplicar um patch virtual nessas aplicações. Eu corrijo a vulnerabilidade delas virtualmente, sem eu ter que mexer no código, tá? Então, se você pegar um cenário de quem tem aplicação legada, que às vezes se preocupa, vou botar na internet, aí começa a colocar VPN, começa a colocar um monte de coisa de segurança para publicar a aplicação, sendo que você poderia botar uma solução como a AF na frente e ela ia tomar conta disso tudo para você, tá? Então, essa parte da gente conseguir corrigir virtualmente uma aplicação que ela é insegura, ela cara, é um benefício extraordinário, tá? Não só para aplicações legadas, tá? Mas para suas aplicações que estão sendo desenvolvidas também, né? Você pode encontrar uma falha e se você for esperar, por exemplo, o desenvolvimento da sua equipe de desenvolvimento corrigir essa falha, pode, sei lá, ficar algum tempo vulnerável. Então, você consegue ir lá no seu AF e corrigir isso automaticamente, né, virtualmente, ou eventualmente o próprio AF já está programado para isso, você não precisa nem botar a mão, tá? E aí, essa parte de correção de vulnerabilidades virtual, né, de aplicação de patch virtual, ela também é excelente para um outro caso muito comum nos dias de hoje, né? Como eu falei, hoje a gente tem aplicação de patch rotineira, né, nos sistemas operacionais, nas aplicações também, né? Então, você hoje está relativamente mais bem protegido se você mantém o seu parque atualizado. Mas volta e meia a gente vê aí alguma informação aí de um Zero Day saindo, né? O que é um Zero Day? É quando vai para o público uma vulnerabilidade que ainda não tem a correção do fabricante. Então, esse período onde você tem a vulnerabilidade, precisa conviver com ela, e o fabricante está desenvolvendo um patch, ele é crítico para quem está trabalhando na internet. Porque se você tem uma aplicação ou um servidor web, por exemplo, publicado para a internet, e aí você sabe que tem uma vulnerabilidade ali dentro, que já está pública, já tem gente escrevendo prova de conceito, ou gente escrevendo programa para explorar essa vulnerabilidade remotamente, e você ainda não tem do seu fabricante um patch, você está em maus lençóis, né? Então, nesse caso, o AF ele consegue ir lá e aplicar um patch virtual, vamos colocar assim. Ele protege virtualmente a aplicação, que é um negócio extremamente benéfico, né? E o AF, né, ele é conjugado com algumas outras tecnologias que não são tão de segurança, né, como, por exemplo, o balanceamento de carga, né? Então, normalmente, você tem junto com o AF a parte de balanceamento de carga, você pode ter 10 servidores web, e ele está fazendo ali a proteção, mas ele também está balanceando a carga entre esses servidores web para garantir que está todo mundo sendo bem atendido, né? Não é uma questão de segurança propriamente dito, mas com certeza garante um pouco mais de disponibilidade, performance e tudo mais, tá? Então, aqui a gente vai ver um pouquinho dos exemplos, né, sem entrar muito no technical case, de vulnerabilidades que são muito comuns, e certamente vocês já escutaram muitas delas aqui, né? Então, se a gente for usar alguns levantamentos aí de algumas organizações que vocês podem pesquisar depois, você tem o SANS, que tem lá os erros mais comuns de software, né, os 25, tem o top 10 do OWASP, que é o Open Web Application Security Project, que é uma organização, né, sem fins lucrativos, né, e basicamente trabalha na base do grupo ali, são pessoas que são voluntárias, né, para poder educar, né, o público de maneira geral em como desenvolver corretamente, né, as principais vulnerabilidades que você vai encontrar. O AF ele já vem pronto, por exemplo, para endereçar isso daqui tudo, tá? Então, os fabricantes eles já focam nisso. Então, quando você coloca uma ferramenta de WAF na frente da sua aplicação, você já sabe ali que o que o WASP está apontando como principais vulnerabilidades, você já está protegido ali meio que por padrão, tá? Então, você tem os relatórios aí de 2019, 2018, né? Eles vão sempre atualizando isso daí. Então, se a gente for olhar, por exemplo, aí de dentro do top 10 aí desses caras, a gente pode falar de alguns aí que são muito comuns, né? São os ataques de injeção. Tem o SQL Injection, o URL Injection, LDAP Injection, né? Muito comuns, extremamente comuns, e basicamente são ataques que estão ali tentando explorar alguma falha dentro da aplicação na validação de dados, tá? Para o usuário conseguir inserir dentro da sua aplicação algo que ele não deveria, tá? Então, basicamente, o que o atacante está fazendo num ataque de injeção é tentar fazer a sua aplicação executar um código ou um comando, né, uma consulta não autorizada, tá?
E desses aí, sem dúvida, o SQL Injection ele é o mais famoso. Tá? Então, por exemplo, o que o SQL Injection visa fazer? Você tem um campo onde o usuário vai estar interagindo com a sua aplicação e ele tem que colocar ali o nome dele. Então, ao invés dele escrever Leonardo Camata, nesse campo do nome, ele vai tentar ali fechar esse parâmetro e mandar um outro comando para o SQL executar. Tá? Então, a intenção desse tipo de ataque é extrair dados, né, na maioria das vezes, né, extrair dados, ganhar acesso, né, não autorizado às aplicações. Tá? Então, o máfia ele poderia, por exemplo, entender que esse ataque está acontecendo, desculpa aí, pessoal, só vi aqui um WhatsApp que chegou aqui, e bloquear esse ataque no meio do caminho, tá? E aí o AF ele também tem essa vantagem, né? Ele só vai tirar do tráfego o que realmente é crítico e o que ele está programado para fazer, né? O falso positivo dele é muito pequeno, tá? Então ele vai bloquear o que é malicioso sem afetar o seu usuário legítimo, tá? Ao mesmo tempo em que ele está protegendo a aplicação. Então esse seria um caso básico, né? O mais básico de todos, talvez, de uma aplicação que pode falar sem fazer nenhuma validação da entrada que esses usuários maliciosos estão digitando lá dentro do seu site para tentar derrubar ele do ar ou tentar deletar o seu banco de dados, né? Então ele vê que aquilo ali é um comando malicioso, ele vê que tem ali, né, eu falo, a pegadinha do malandro ali dentro daquele campo, ele vai tirar isso da rede e a sua aplicação está protegida sem você ter que mexer no código, né? Então, exposição de dados sensíveis, muito comum também. Como que funciona isso, né? De duas maneiras. Ou via SQL Injection, por exemplo, né? Duas maneiras, não, várias maneiras, né? Mas principalmente duas, né? Ou, eventualmente, quando você tem algum relatório lá da sua aplicação, foi mal escrito, sei lá, alguém fez alguma coisa errada, e ele está expondo dados que não deveria. O ARF ele entende mais ou menos quais que são os padrões de dados. Quando o ARF vê passar dentro dele, por exemplo, um número de cartão de crédito, ele sabe que aquilo é um número de cartão de crédito. Está saindo um CPF pelo ARF, ele sabe que aquilo ali é um CPF, uma identidade, ele entende o conteúdo que está passando dentro dele. Tá? Então, se eventualmente tem, por exemplo, um conteúdo que está saindo da sua aplicação para um usuário externo, tá? E o ARF está vendo que aquilo ali, por exemplo, está infringindo um LGPD da vida, ele pode ser configurado para bloquear a transmissão desse dado, né? Então, é uma proteção que você tem de segurança que essas informações que são tipicamente sensíveis, elas não vão sair por exemplo, por um relatório ou por uma injeção de SQL que um usuário malicioso fez no seu site. Então, ele vai conseguir ler a resposta da sua aplicação para a internet e vai tirar dali de dentro o que eventualmente não puder ser passado, né? Então, a gente, outro tipo de informação sensível que a gente vai falar aqui mais na frente, né? É a parte de configuração mesmo, né? Muito comum acontecer. Você instala, por exemplo, um servidor IS, ele já vem lá com aquele site padrão dele, que se você acessar, ele já te diz ali qual é a versão, qual é tudo. Ou você está rodando uma aplicação que é PHP, e você acessa lá www.nomedaempresa.com/php.info, que é um arquivo padrão da instalação do PHP que vai ficar lá dentro do seu site. E ali dentro ele tem todas as informações de compilação, versão das coisas, ou seja, informação que não é para ir para a internet, né? Então ele tira isso daí do caminho também, né? Ou eventualmente, se o seu site está dando algum erro que está sendo gerado pelo usuário malicioso, o AF ele também impede que esse erro seja transmitido para o usuário malicioso, para ele não conseguir saber o que está acontecendo. Então, ele vai conseguir tratar essa parte de exposição de dados sensíveis com o pé nas costas, né? Cross-site script, também muito comum, tá? Estima-se, tá, pessoal, que 2/3, isso daí é uma estatística do OWASP, 2/3 das aplicações web vão ter essa vulnerabilidade em algum lugar do código, tá? Então, basicamente, o que é o cross-site script? É a aplicação usando um pedaço de código inseguro que o atacante está inserindo dentro da aplicação para ele executar. Aonde que isso é muito usado? Ataque de phishing, por exemplo, com o objetivo de roubar algum tipo de credencial de acesso e enganar o usuário, né? O usuário acha que está no seu site, mas tem um frame ali dentro daquele seu site ali, que apesar de estar lá aparecendo o seu domínio, tudo bonitinho, tem um pedacinho do que o seu usuário está vendo, que na verdade está vindo de outro site, que provavelmente é um site malicioso, feito para enganar o seu usuário, tá? Então, parte de configurações inadequadas de segurança, né? Eu comentei que
Se você, por exemplo, deixa lá alguma informação do servidor que já veio configurado por padrão de maneira que não é segura, o ARF ele já sabe disso, né? Ele já tem o baseline de segurança dele e ele já corrige isso dinamicamente, né? Então, vou tentar dar um outro exemplo aqui, né? Eu falei do php.info, falei do IS, vamos lá. Tem muitos sites, por exemplo, que você consegue fazer a listagem de diretório, que é um troço muito perigoso, né? O que é a listagem de diretório? É eu conseguir ir lá na raiz do seu site, por exemplo, ou em algum subdiretório dele, e eu listar quais arquivos estão lá dentro, tá? Por padrão, isso cara, tem que ser bloqueado, né? Em site nenhum existe a necessidade especialmente se é uma aplicação, né, de um usuário anônimo que está lá, conseguir listar o conteúdo que está lá dentro do seu servidor, tá? Então, por exemplo, o ARF, quando você coloca ele, por padrão, ele já sabe que isso é uma prática insegura, ele já vai bloquear isso automaticamente. Você vai ter que ir lá e, na mão, colocar lá para ele mandar ele liberar, tá? Componentes vulneráveis, né? Esse aqui é muito legal, né? A gente já tem o ditado, né, que fala, né, que nada se cria, tudo se copia, né? E isso é especialmente verdadeiro quando a gente fala de desenvolvimento de código, né? Tem muitos desenvolvedores que, quando ele precisa eu preciso fazer aqui a autenticação de alguma coisa, eu preciso fazer uma integração com algum lugar, e esse cara não vai fazer o desenvolvimento do zero, o que ele faz? Vai no site na internet e busca o componente pronto, tá? E lógico que ele não vai abrir o componente lá, vamos dizer que seja um formulário de autenticação, para ver o que está escrito ali dentro, validar se está seguro ou não seguro. Ele vai pegar esse componente, vai tacar dentro da aplicação dele e vida que segue, né? Sem saber se está seguro ou não. Então, o ARF ele já sabe, já tem uma lista de componentes que já sabe que são inseguros, né? E que aí, nesse caso, são componentes que não foram desenvolvidos pela sua empresa, né? Desenvolvidos por terceiros, e aí ele já vai proteger isso daí também, né? Eu dei um outro exemplo aí, que é o Slow Loris. Ele é um ataque que ele não é no código da aplicação. Ele é um ataque no servidor web, propriamente dito, né? Que, basicamente, ele está ali abrindo um monte de conexões, que são conexões, entre aspas, legítimas para o seu site, para tentar esgotar os recursos do seu site. Então, o Slow Loris, ele é um ataque que, às vezes, um IPS não pega, tá? IPS, pessoal, é Intrusion Prevention System, né? Então, às vezes, é uma solução, por exemplo, num firewall de um NGFW, ele não vai conseguir pegar, porque a requisição é válida, tá? Não uma requisição corrompida, ele não tem ali um código malicioso embutido. Ele basicamente é o cara abrindo um monte de conexãozinha, sem usar muita largura de banda, e o objetivo é tirar o seu site do ar, tá? Então, por exemplo, um ataque que um ARF também pegaria, que não está diretamente ligado à aplicação, tá? Então, o ARF ele vai conseguir proteger o código da sua aplicação on the fly, beleza? Então, ele pode, por exemplo, e isso já teve alguns casos aqui, né, de aplicação que estava sendo atacada, ou formulário de algum cliente que você tinha lá um bot que estava preenchendo esse formulário para, por exemplo, fazer o pedido de alguma coisa, enchendo de pedido falso o cliente, né? O ARF ele consegue identificar esse tipo de coisa e inserir dinamicamente na sua aplicação, sem você mexer em uma linha de código, o CAPTCHA, por exemplo. Então, se ele está identificando que aquele usuário ali, cara, está, spamando lá um formulário da sua aplicação web, ele pode ir lá e meter um CAPTCHA para o cara ter que colocar lá, fazer o challenge do CAPTCHA e passar para poder continuar usando, né? Ou, uma coisa que o ARF também faz muito bem, né? Anti-bot. A minha aplicação ela não é para ser usada por um robô lá que o cara desenvolveu na internet lá para ficar, ciclando um formulário qualquer ou inserindo um monte de informação maluca na aplicação. O que o ARF vai fazer? Ele identifica o comportamento que esse usuário, entre aspas, na verdade é um robô, e ele vai dropar o acesso daquele cara ali, tá? Então, ele vai proteger a aplicação de N maneiras aí, né? E tomar essas ações para poder bloquear o acesso malicioso, sem você precisar bloquear o seu usuário legítimo, tá? Então, ele vai trabalhar com Threat Intelligence também, que é um conceito muito legal. Vamos dizer que você está protegido por um ARF, não vou entrar no mérito do fabricante, né, desde que ele use alguma base de conhecimento de ameaças, né? E aí surgiu uma ameaça, cara, lá do outro lado do mundo, né? E aí essa ameaça, ela entrou nesse banco de dados ali, e aí a sua proteção do ARF, ela vai, tem uma ameaça nova aqui no banco de dados, passo a proteger a sua aplicação automaticamente
contra essa ameaça sem o seu ARC nunca ter visto ela na vida, tá? Então, é uma forma de inteligência compartilhada, né? À medida que outros sites estão sendo atacados e que métodos de ataque novos vão surgindo, o ARC ele tem lá uma política, não vou dizer que é uma política como um antivírus, mas que ele atualiza e aí automaticamente ele passa a te proteger também daquele ataque que de repente acabou de surgir lá no Japão, por exemplo, tá? Então, cara, em termos de aplicação, o ARC é, sem dúvida nenhuma, uma das ferramentas, ou a ferramenta que vai conseguir proteger com a maior eficácia possível, né? E gerando muito pouco ou nenhum falso positivo, tá? Porque o ARC, ele também, a gente consegue proteger a aplicação, primeiro no modo de aprendizado, onde essa solução vai entender o comportamento normal da sua aplicação, ela vai saber o uso legítimo dela, então ela vai fazer esse aprendizado a partir do momento em que a gente aprendeu como que essa aplicação se comporta em relação aos usuários legítimos, a gente pode começar a dropar o tráfego malicioso. Então, se você tem ali um comportamento fora do padrão que foi aprendido anteriormente, o ARC ele também consegue bloquear. Ele não vai nem dizer que é uma ameaça, vamos dizer assim, né? O tráfego malicioso ele não sabe qual é o ataque, mas ele vai bloquear a anomalia que ele vai ver no uso daquela aplicação, tá? E aí, igual a gente tem esses incidentes que a gente comentou, né, essas vulnerabilidades, tem vários outros, né? Parte de log que ele vai endereçar, né, deserialização, autenticação, XMLs externas, né, autenticação que está hard-coded no código, ele vai proteger contra uma série de coisas aí, né? E aí a gente vai falar aqui sobre como que é uma topologia de aplicação e tradicional, né, com firewall comum ou firewall, né, de next generation, né? Então você tem o seu usuário legítimo, a gente tem aqui o seu usuário malicioso, né, o hacker, né? Eles vão estar acessando a sua aplicação via internet, né? Você vai ter um firewall aqui no meio do caminho e esse firewall vai estar passando para dentro da sua aplicação tanto o tráfego malicioso quanto o tráfego legítimo. Ou seja, né, está deixando lá as custas da sua aplicação garantir que ela é segura, tá? Se você bate no peito que a sua aplicação é segura, que não tem nenhuma ameaça, nenhuma vulnerabilidade dentro do seu código, você pode até falar que o AF, para mim, é desnecessário, porque a minha aplicação é 100% segura, né? Aí você vai estar com o tráfego malicioso aí de um hacker lá na sua aplicação direto, tentando acessar, tentando quebrar, acessar alguma vulnerabilidade, né? Tentando romper a sua segurança, porque não tem nada na frente dela protegendo a sua aplicação, né? Mas como a gente fala que a segurança ela é em camadas, né, igual uma cebola, né? Quanto mais camadas você colocar aí, hoje eu fiz uma reunião legal que o cara falou que segurança um parceiro nosso, né? Falou que a segurança ela tá igual a cebola do Outback, né? Tem tanta camada que se você abrir tá maior do que a cebola do Outback. Então a segurança, se você puder botar alguma coisa na frente, com certeza é melhor, tá? Então aqui a gente tem o usuário legítimo acessando a internet, vai passar no seu perímetro, no seu firewall, vai na sua aplicação e vai voltar tanto o tráfego malicioso quanto o seu tráfego legítimo. Deixa eu ver aqui, pessoal, cebola do Outback, o pessoal tá rindo aqui da analogia. Então, o tráfego ele vai bater lá na sua aplicação, né? Então, vamos dizer, você mora numa casa, né? No Brasil, né? Se fosse nos Estados Unidos, talvez não, mas você mora no Brasil, numa casa. Você não vai querer ter um muro para segurar o ladrão do lado de fora antes dele poder arrombar a sua porta? Com certeza, né? A não ser que sua porta seja blindada mesmo para você botar uma casa na rua sem muro, né? E a topologia com o ARC as a Service, que eu estou colocando aqui, né? Que esse é um serviço que a gente presta como serviço mesmo, né? Basicamente, o que a gente está fazendo? Você vai ter a sua aplicação on-premises, na nuvem, em 10 data centers diferentes, não importa onde ela esteja, tá? O que vai acontecer é o tráfego malicioso e o tráfego legítimo, tá? Eles estão passando pela internet, vão chegar dentro do ARC que está aqui dentro da SH, na nuvem segura da SH, tá? O nosso ARC vai fazer o bloqueio do tráfego malicioso automaticamente, tá? E a gente vai entregar dentro da sua aplicação ou do seu firewall de perímetro só o tráfego limpo, bonitinho, tá? Então, nesse caso aqui, a sua aplicação web, ela não precisa aceitar tráfego da internet inteira.
ela só vai aceitar tráfego da ISH, porque a ISH está fazendo esse filtro para você. Tanto o filtro de ataques que são projetados para poder explorar uma vulnerabilidade da aplicação, né? E aí, no caso da ISH, um passo a mais que as soluções de WAF não fazem sozinha, que são os ataques volumétricos. Por exemplo, um ataque de negação de serviço distribuído. Por quê? Se um usuário malicioso abre um DDoS contra a sua empresa, você vai ter que ter uma maneira de se proteger e link de internet com força para poder não ser sobrecarregado. Nesse caso, como a sua aplicação, né, se você for lá no seu DNS, por exemplo, e der um ping, aplicação, ponto, nome do cliente, .com.br, quem está respondendo esse nome é um endereço IP da ESH. Então, a ESH está segurando aqui o tráfego malicioso inteiro, inclusive um tráfego de ataque de negação de serviço, e está entregando para você limpinho, bonitinho, o tráfego de usuários legítimos da sua aplicação, tá? Vamos ver que tem mais um comentário aqui. Não haveria um firewall de perímetro antes do WAF? Tem sim, tá? Quem fez essa pergunta aqui, ó, foi o Leandro Batista, tá? Tem sim, aqui só por uma questão de facilitar o entendimento, né? E como o que a gente está falando é de WAF como serviço, eu coloquei aqui o desenho do WAF, tá? Mas na própria ESH, antes do nosso WAF, a gente tem outras camadas de segurança. Então, antes do WAF aqui, a gente vai entrar com uma camada que é o anti-DDoS, ou seja, para esse ataque de negação de serviço não chegar também na minha porta, eu vou ter o meu firewall de perímetro, que é um Next Generation Firewall de ultíssima geração. Depois desse cara, eu ainda vou ter o meu WAF, tá? E aí o WAF ele vai fazer toda essa proteção específica da aplicação e vai entregar o tráfego limpo para você, sem nenhum ataque, para o seu firewall de perímetro, não importa ele qual seja, tá? Então, existe sim um firewall de perímetro aqui, tá? Igual eu comentei no slide anterior, que o WAF não substitui o seu firewall de perímetro, tá? Ele vai trabalhar em conjunto porque o WAF tem um objetivo bastante específico, que é proteger o tráfego que vai para a aplicação. O objetivo dele é simplesmente esse, tá? Então, no caso da SH, tem aqui anti-DDoS, tem firewall de perímetro, tem IPS, tem a sede em roteador, tem a cebola do Outback aqui, antes de chegar no nosso WAF, para depois ir para o cliente, tá? Perguntando se vai ser compartilhada a apresentação. Vai ser compartilhada a apresentação, inclusive a gente depois sobe até a gravação, né, dessa apresentação, com áudio, com vídeo, com tudo, para o YouTube da ESH. Então, vai ser compartilhado sim, tá? Então, aqui a gente consegue entregar como serviço extremamente granular, tá? Então, basicamente, isso é levantado com base no seu tráfego, na quantidade de aplicações, tá? E você compra granular. É uma aplicação, qual é o throughput da aplicação, tá? E com certeza isso um custo bem pequeno, tá? Em relação ao que seria uma solução on-premises, tá? A gente tem uma outra questão aqui, que é se o WAF pode proteger para aplicações em nuvem, né? Como que a gente protege lá? Vai proteger sim, tá? Então aqui, ó, se tiver uma aplicação on-premises, que é dentro do seu data center, eu vou proteger, porque basicamente eu me coloco no meio do caminho entre o usuário, independente se é um usuário legítimo ou um usuário malicioso, e a sua aplicação, tá? Então, se a sua aplicação está dentro do seu data center, se você tem 10 aplicações, 5 em um data center, 5 em um outro, se você tem 20 aplicações, 5 em um data center, 5 em um outro, e outras 10 que estão na Amazon, no Azure, dentro da própria ESH, como data center seguro, né, se você já é cliente da ESH, aonde for, a gente vai colocar a ESH no meio do caminho entre esse tráfego malicioso ou legítimo, e a gente vai encaminhar para dentro dos seus data centers somente o que é legítimo, somente o tráfego que é autêntico dos seus clientes, tá? Bom, falando aqui novamente sobre o compartilhamento da apresentação, vai ser compartilhado, hoje ainda vai estar no YouTube, tá? Mas pessoal, se tiverem perguntas aí, podem ir fazendo, tá? Então, aqui a gente consegue entregar todos esses benefícios do WAF, tá? Camata, eu tenho 10 aplicações, mas eu só vou publicar uma para a internet, eu só quero proteção para uma. Podemos publicar só uma. Se depois quiser colocar duas
isso também vai crescendo como serviço, né, de 1 a 1, não tem problema nenhum, tá? E isso é um grande redutor de custo se você for pensar em comprar uma solução de WAF, mais uma solução de anti-DDoS, né, o custo delas não é barato, né? Então a SH ela tem esse investimento pronto e a gente consegue entregar isso como serviço de maneira granular, em reais, mensalizado, tá? E o principal, para quem tem, às vezes, aplicação legado, ou às vezes pergunta, né, se é muito difícil eu colocar, né? Novamente, implantar isso daqui é transparente, tá? Não exige do cliente mudanças na topologia ou na arquitetura para ele conseguir acoplar o WAF dentro da aplicação web dele, né? Na verdade, é o WAF quem se acopla na aplicação, tá? Então, a gente vai conseguir fazer isso de uma maneira bastante tranquila, sem falso positivo, sem disponibilidade, né? A virada disso é muito simples de fazer, tá? Vamos lá. É isso, pessoal. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, só colocar aqui para a gente, que a gente pode responder, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês aí, né, a diferença de ferramentas de segurança para proteger a aplicação, tá? Claro que o WAF ele não é a única ferramenta de segurança, né? Então a gente pode ter outras, né? Então, por exemplo, um anti-DDoS vai proteger de ataque volumétrico, o WAF vai proteger de ataques mais direcionados, né? Se você tiver uma ferramenta de análise de código para enquanto você está desenvolvendo, é uma ferramenta de prevenção para evitar que você publique na internet um código malicioso, que seja possível ter uma vulnerabilidade explorada, né? Uma outra ferramenta também de prevenção e detecção de falhas, né? Análise de vulnerabilidades, tá? Que a SH também executa, tá? Para poder tentar buscar dentro da sua aplicação as falhas de segurança e corrigir isso antes que elas sejam exploradas, né, por alguém, tá? Se possível, realizar um POC para apresentar a solução internamente, com certeza, podemos realizar POC, tá? Então, como eu comentei aqui, como é a solução, quem é acoplada no cliente, o POC disso é muito tranquilo de fazer, tá? Não exige nenhum tipo de modificação dentro da topologia do cliente, dentro da rede do cliente. Então, o Sérgio perguntou, né, a questão do POC. Sérgio, normalmente funciona da seguinte forma. Vamos dizer que você tem lá a sua aplicação, que é app1.pseudominio.com.br. Essa é a sua aplicação que ela está em produção, indo direto lá para dentro do seu data center. O que a gente faz é criar dentro do seu DNS, tá? Então, eu vou lá no DNS, né, você vai junto comigo, eu crio lá um appdemo.nomepseudominio.com.br, só que aí, ao invés de eu apontar o appdemo para o seu endereço IP, eu aponto esse appdemo para o meu endereço IP. Para o meu endereço IP, eu vou voltar aqui um slide, tá? Então, ao invés de eu apontar esse nome de DNS direto aqui para dentro da sua infraestrutura, eu aponto ela, o IP, para a minha. E aí, depois que estiver dentro da minha infraestrutura, eu roteio esse tráfego para você, tá? Então, você pode ter um POC rodando com o seu ambiente produtivo sem afetar o seu ambiente produtivo, basicamente, né? Então, inclusive, funciona muito bem para você poder executar, por exemplo, um teste de invasão ou uma análise de vulnerabilidade em cima do seu IP produtivo, tá? Que não está passando pelo WAF da SH, e depois você faz o mesmo teste passando pelo nosso WAF para você ver a diferença do que você vai enxergar em um e o que você não vai enxergar no outro, tá? Então, dá para fazer, não tem problema nenhum. Pode buscar o seu account manager aí, conversar com ele, que a gente vai internalizar essa demanda, tá?